Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no vídeo 13. Quero citar ainda, como no anterior, algumas passagens do profeta Isaías. Estamos agora no capítulo 7 de Isaías, é o versículo 14. Preste bem atenção nesse versículo. Por isso, o próprio Deus vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Isto é, em outra tradução, na linguagem hebraica, Emanuel, que significa Deus conosco, ou pode significar também, e significa Deus está conosco. De novo, versículo 14. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará luz a um menino. E ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Como nós ouvimos no vídeo 12, a palavra Elohim significa não só Deus, mas também está repleta desse nome. Desde o começo até o fim da Bíblia, dessa palavra, Elohim, quando se trata em falar de Deus. Tanto o Deus único e verdadeiro, como os deuses. Essa palavra, Elohim. É preciso estudar um pouco o hebraico para entender melhor o que nós estamos falando. É a linguagem do aramaico, o hebraico, o grego. E a própria língua, o português. Por quê? Porque muitos de vocês, até pessoas de faculdade, pessoas que dão aula, mestres em assuntos de sabedoria humana, pessoas que são peritas até na linguagem portuguesa, que dão aula e ensinam, até professores. Tem muitos e milhares de cristãos também. Se você disser a ele, perguntar, você sabe pronunciar o alfabeto? Quantas letras tem o alfabeto português? E pronunciar desde o A até a última letra, que é o Z. Quantas letras tem? Qual é a primeira letra? Ah, todo mundo sabia a última. Se você perguntar qual é a última letra do alfabeto do português, às vezes para professores e até mestres, eles vão errar, não vão se lembrar. E qual é a antepenúltima? Também não sabe. Veja, pessoas que ensinam, pessoas que têm faculdade, mestrado, doutorado, não sei quantas faculdades, pode errar. Uma coisa tão simples, coisas até de criança, o alfabeto. Você está entendendo? Qual é a última letra? E qual é o alfabeto português? É o Z. E qual é a antepenúltima? E qual é a penúltima? A penúltima, o Y. E a antepenúltima, o X. E o que vem depois do V? Não sabe. O W. WX, YZ. Estou falando para você porque eu vi, estudei, vocês estão entendendo? Mas senão também seria pego desprevenido. Você sabe? Eu ia ficar em dúvida. Não sei se é o Y, o W, a última letra, a antepenúltima. Você está entendendo? Por isso a importância da gente estudar um pouco, pesquisar. O Espírito de Deus, ele vai ajudar você a entender. Se você for uma pessoa sincera. Se você andar com Jesus Cristo, como os discípulos andavam. É possível? Sim. Muito mais possível agora, porque ele está à direita de Deus. Jesus se multiplica em miríades de milhares de Jesus. Não que seja muitos, é um só. Mas ele pode estar aí com você, comigo aqui, em qualquer lugar. Ele é o mestre que ensina. Jesus Cristo, ele é o mestre. Foi o que Jesus disse, ninguém chame de mestre sobre a terra, você só tem um. É o Messias, Jesus. Ninguém chame de pai sobre a terra, você só tem um, que é Deus. O que ele quer dizer com isso? Que você não deve chamar seu pai de pai, sua mãe de mãe? O padre, a palavra padre, por exemplo, significa pai. Papa significa pai também. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando a ninguém chame de pai, porque seu pai, sua mãe que te
gerou e outros que criou, que você chama de pai ou de mãe, é pai e mãe da sua carne, do seu corpo, dos seus ossos, do seu sangue. Que vai para onde? Para o inferno, infelizmente, vai para as chamas do inferno, vai para o lago de fogo, vai para o inferno, prisões, vai ser condenado. Sim, se, por acaso, o Espírito de Deus não vier habitar em você. Veja a importância de nascer de novo, nascer de Deus. Nascer da carne e do sangue é uma coisa, nascer do Espírito é outra. E é tudo que nos importa, tudo o que interessa para a humanidade inteira. Para o ser humano, desde o início até o fim, é nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, nascer de Deus. E quem dá esta condição, esse poder? Deus, por meio de Jesus Cristo. Ele é que batiza no Espírito. É a palavra de Deus, não sabedoria humana, mas de Deus, que vai gerar em você uma nova criatura. Você vai por dentro nascer de novo. Que significa seu caráter, seu comportamento, que era de maus costumes, se tornará um comportamento de filho de Deus, de bons costumes. Porque a humanidade inteira é cheia de maus costumes. Cheia de maus costumes. Trilha sem cessar maus caminhos, o dia inteiro, semana inteira, o ano inteiro. Maus caminhos, sempre causando dano ao seu semelhante, às criaturas, ao meio ambiente. Mas quando Deus, o Espírito de Deus, vem morar em você, você é transformado, você é renovado, se torna um filho e uma filha de Deus. Veja que dignidade, veja que honra de ser chamado de filho de Deus. Então, irmãos e irmãs, Emanuel, Deus conosco, o Deus está conosco, está falando de Jesus Cristo. Está falando do Filho de Deus. A divindade, então, de Jesus é como a divindade dos juízes, dos reis da terra, das autoridades que eram intituladas como Deus, Elohim, não é o mesmo, de jeito nenhum. Por isso, os anjos no céu, os serafins, os 4 que estão em volta do trono de Deus, os 24 anciãos da corte celeste, as hierarquias de anjos e miríades de milhares, são todos o quê? Filhos de Deus. São deuses, mas não Deus como Deus criador, Deus único e verdadeiro, mas são intitulados como deuses. Tem em si a natureza divina, mas não como Jesus, o Filho de Deus. Esse tem uma natureza divina superior a tudo e a todos. Como nós ouvimos nos vídeos anteriores. Nós falamos a esse respeito. Vamos para outro texto da Bíblia, amados irmãos. Nós estávamos então em Isaías. Agora vamos para Ezequiel, profeta Ezequiel, meus irmãos. O que Deus nos quer dizer através do profeta Ezequiel, nesse assunto que nós estamos falando. E é muito importante porque os textos que eu estou citando aqui, Jesus citou aos discípulos, principalmente depois que ele ressuscitou, aqueles discípulos que estavam a caminho para Emaús, quando Jesus apareceu, e foi caminhando junto deles. Eles não reconheceram que era Jesus, que tinha ressuscitado. Era o terceiro dia, primeiro dia da semana, para os judeus e para nós, né? O 8º dia, o domingo. Para eles, o primeiro dia da semana. Foi nesse dia que Jesus ressuscitou, apareceu a eles, e estava pelo caminho ensinando a eles as Sagradas Escrituras. Jesus estava citando o Velho Testamento, as Escrituras, a Torá, os profetas, desde Moisés, os Salmos, todos os profetas, pegando versículos da Bíblia, da Torá, que eles tinham em rolos na época, e citando de cor, porque Jesus é a própria sabedoria de Deus. Ele conhecia muito bem as Sagradas Escrituras, ele é a própria palavra de Deus, então estava citando o que os profetas escreveram, o que eu estou fazendo para você aqui. Jesus estava ensinando a eles o que deveria acontecer com o Messias, que estava escrito,
Isaías 53, por exemplo, que fala do sofrimento do servo de Deus, o sofrimento que ele teve. Então estamos agora em Ezequiel capítulo 34, o versículo é o 23 a 24. O que diz a palavra no versículo 23 a 24? Aqui diz o seguinte, irmãos: para os pastorear suscitarei um só pastor, meu servo Davi. Vou interpretar essa tradução. Quando diz meu servo Davi, em outra tradução corrigida vai dizer um servo como Davi, um rei como Davi. Aqui ele fala meu servo Davi, mas não é Davi que ele vai enviar. Davi morreu. Davi morreu. Era um homem agradável a Deus. Um homem que foi salvo, com certeza. Ficou de renome e lembrança para toda a humanidade. Um grande rei Davi. Então, um rei agradável, um rei como Davi. E é ele que as conduzirá à pastagem e lhes servirá de pastor. Versículo 24. Eu, o Senhor, serei seu Deus. Veja, ele será o Deus de Jesus Cristo. E ele é o Deus de Jesus Cristo. Enquanto o meu servo Davi, que é Jesus Cristo, o Messias, que já veio, será um príncipe no meio delas, ovelhas, do povo. Sou eu o Senhor que o declaro. Então aqui nesse capítulo 34 é uma profecia a respeito dos pastores, os maus pastores. Porque o povo estava perdido, estava completamente contaminado e corrompido por causa das autoridades. Então, os pastores que o profeta diz, Ezequiel, que Deus fala através de Ezequiel, eram as autoridades do povo. O rei, os príncipes, que eram os filhos deles, a corte do rei, os anciãos, os escribas, os doutores da lei, os sumos sacerdotes, os levitas, o povo que ensinava a palavra de Deus, a educação do Senhor ao povo. Estava corrompido, estava infiel, estava na idolatria, quebraram a aliança. Então, ele promete aqui um pastor, ele promete aqui um Messias, um rei que reinará eternamente. E é desse rei que ele está falando. E é de Jesus Cristo que ele está falando. Então, para pastorear suscitarei um pastor, meu servo Davi, ou seja, um rei como Davi, um servo como Davi. E é ele que conduzirá as pastagens das ovelhas e servirá de pastor. Eu, o Senhor, serei seu Deus, enquanto meu servo Davi será um príncipe, isto é, um governador no meio delas, no meio do povo. Eu sou o Senhor que declaro isso. Irmão, nós vamos continuar no próximo vídeo. É no vídeo 14 agora, sobre este assunto importante. Vamos citar mais passagens da Bíblia para você a respeito do Messias e da grandeza da sua divindade. Amém?